Olá, amigos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula da nossa EBD e é claro que eu estou aqui com o nosso amigo Pastor Sandro para me acompanhar. Gostei da ideia, vai caminhar comigo todas as lições. É muito bom ter um pastor aqui acompanhando e dando a explicação, né? Isso é muito bom, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Rafael. Mais uma vez que você está aí acompanhando a gente aí. E é sempre muito bom, né, compartilhar da palavra de Deus, compartilhar do que ele tem nos proporcionado, né, que é aprender mais um pouquinho da palavra dele. Isso Então, aí. nós estamos aqui mais uma vez exatamente para isso, né, para compartilhar aí o amor de Deus. Isso aí. Lembrando que a nossa lição é a lição número 5, tá? Da nossa revista da Convenção Batista Fluminense. E a gente está fazendo essa sequência, né? Lembrando que o nosso bate-papo aqui é um resumo, né? Com os principais tópicos. É muito importante que você leia a sua revista, estude em casa, leia as lições, né? A leitura diária que é proposta na revista, porque aqui a gente vai, por alguns minutos, vamos conversar alguns pontos importantes. Nós não vamos detalhar, mas nós vamos conversar sobre o assunto da revista, certo? E vou compartilhar a tela aqui, certo, pastor? Ok. E o assunto da revista aqui, só um instantinho, qual é a lição? Você lembra, pastor? Qual é a lição de hoje? Número 5, né? Isso. A depressão por conta da culpa. Aê, muito bem, achei aqui. Muito bem. Está aí na tela, depressão por conta da culpa. Um ponto interessante que a gente está falando dessa revista, que fala sobre ansiedade e depressão, é o seguinte: ela vai dar uma explanada no que é depressão, no que é ansiedade, e agora ela está dando exemplos bíblicos. Nós já vimos de Moisés, vimos de Jó, e hoje a gente vai ouvir um pouquinho e conversar sobre um exemplo de Davi, certo? Está lá em Salmos 38:8, que a gente vai ver aqui no nosso slide. Está lá o texto. Pastor, como sempre, por favor, por gentileza, leia o texto. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Salmos 38:8. Caramba, forte, né? Davi simplesmente disse: sinto-me fraco. Para você reconhecer isso, não é mole não, hein? E totalmente esmagado. Eu não consigo imaginar o que ele sentiu, né? Para você que está esmagado, me vem à mente de quando a gente faz o suco de laranja, né? E a gente esmaga. Quando a gente esmaga, a gente fica só o bagaço, não é isso? Sim, sim. É interessante, né? Essa frase. E o meu coração geme de angústia. Então, eu acho que ele estava sofrendo, né? Bastante, né, meu amigo? Bastante. Bastante. Né? Ele estava angustiado, né? Para ele chegar a esse ponto de falar isso, é porque ele estava num momento muito delicado da vida dele. E quando a gente reconhece assim, que a gente está esmagado e tal, a gente pode ser um sintoma e um sinal de depressão também, né? Você estava ansioso por alguma coisa, uma situação aconteceu, e um dos sintomas da depressão podemos dizer que é essa sensação de fracassado, de zero à esquerda, né? Sim, sim, sem dúvida. E a gente tem a nossa pergunta. A gente gosta de começar com a pergunta. E a pergunta vai para o pastor Sandro. Pastor Sandro, olha que perguntinha legal. Você já Ok. cometeu algum pecado? Vários, né? Vários? Vários. Vários. Nós Né? somos pecadores, né? Nós somos pecadores. A própria Bíblia nos ensina isso, né? Que nós somos pecadores. Né? Por isso que a gente precisa aí se cuidar cada dia mais e mais. Exatamente. A palavra de Deus diz que todos pecaram, não é isso? E destituídos estão da glória de Deus. Separados nós estamos da glória de Deus. E aí vem a segunda pergunta que eu preciso muito da sua ajuda. A gente está falando do o que é o pecado? O que O que seria é? porque assim, eu comecei a pergunta aqui, o que é o pecado? Falei que o pecado
estamos destituídos da glória de Deus, que todos pecaram. Você falou que todos têm pecado. Mas o que é o pecado, pastor? Vamos voltar aqui para você. Eu gosto de pensar, né, nessa pergunta uma coisa bem simples. Diga. Tá? Pecado é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. E aí, para me embasar isso, eu vou para a Bíblia, porque eu não quero ficar só nas minhas palavras. Olha o que diz em 1 João. Diga. 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Então, o pecado é transgressão da lei. Então, tudo que a gente faz que é contra a lei é pecado perante Deus. E até hoje, nós temos a nossa lei hoje aqui no Brasil. Nós temos a nossa lei aqui hoje na nossa cidade. Então, tudo que a gente faz de errado por essas leis também é uma forma também de entristecer o coração de Deus e transgredir, né, essas leis. Né? Então, tudo que desagrada, né, vamos resumir assim, né? Tudo que não agrada o coração de Deus é pecado. Ótimo. Então, não só as leis, né, quando a gente fala de lei da palavra de Deus, mas lei também. Tudo que você faz que desagrada a Deus, né, que vai contra a lei. A gente gosta de dizer também para as crianças, né, que é tudo aquilo que a gente fala, faz ou pensa que desagrada a Deus. Isso é o pecado, né? Muito e aí bem. Você falou uma coisa muito legal, né? Que é o quê? Que antigamente, né? A lei, né? Antigamente, o pecado antigamente tinha que ser feito, né? Concretizado. Tinha que acontecer alguma coisa, as pessoas tinham que ver, para só depois, então, apresentar a lei. Né? Depois da morte de Jesus, com a graça, não acontece mais isso. Né? Só no você pensar, você já está pecando. Já está pecando. E aí é difícil demais, né? Porque a nossa parte humana, ela grita absurdamente. E, na verdade, é o que diz na palavra, né? Que é uma luta constante entre a carne e o espírito, né? E a gente precisa vigiar, certo? Vamos voltar para o slide. Por que a gente entrou nesse assunto? Porque a angústia que Davi, né, estava passando era motivado por um pecado que ele cometeu, certo? Provavelmente ele cometeu algum tipo de pecado e isso causou uma aflição muito grande na alma, no corpo dele, ponto dele reclamar dos ossos estão doendo, o corpo todo, né? Então, no 38, de 1 ao 8, explica ali que a aflição de Davi é causada pelo pecado, nesse momento, certo? Isso mostra que Davi a gente gosta muito de Davi, da história de Davi, mas mostra que nós somos fracos, né? E precisamos da ajuda de Deus sempre. E todos nós estamos sujeitos a passar pelo pecado e também por angústias, aflições, depressão, né? E a revista diz que um desses motivos dessa angústia, dessa aflição, no caso de Davi, foi o pecado, certo? Ok. E é interessante, professor, que isso acontece com a gente hoje. Muitas das vezes o pecado, né, nos leva à depressão profunda. O pecado, a gente fazer as coisas erradas, às vezes nos dá uma ansiedade tão grande que a gente não consegue, a gente perde o rumo da nossa vida quando a gente fica com essa culpa dentro da gente. Exatamente. Né, com o pecado que fica dentro da gente. Então, hoje a gente pode sentir um pouquinho do que Davi sentiu, né, lá nos tempos bíblicos, né, ele sentiu e a gente sente a mesma coisa que hoje. Isso aí. No ponto 1 da revista, diz que o que levou Davi à depressão. No verso 3 diz que não há saúde nos meus ossos
por causa do meu pecado. Ele assume isso. Ele diz que esse motivo dele, dessa aflição, dessa angústia, é o pecado, certo? E o interessante a gente dizer é que, embora nem toda depressão e ansiedade seja fruto do pecado, tá? No caso aqui, a gente vê essa depressão causada pelo pecado. O pastor acabou de falar que o pecado, esse sentimento de culpa, pode nos levar à depressão, ok? Mas nem sempre é motivado por causa disso. Está aqui na revista, certo? No 38:9, do 38, versículo 9 ao 14, ele expõe o seu problema a Deus, certo? Ele ora, ele se abre, né, para o Senhor Jesus. E do 38, do 15 ao 22, ele faz o quê? Ele faz o exercício que todos nós devemos fazer, é descansar e esperar no Senhor. Esse é o panorama do esboço de Salmo 38. A aflição mostra a dor que ele está sentindo, o sofrimento que ele está sentindo. Ele leva isso tudo à presença de Deus e muitas vezes a gente sofre, a gente entrega nas mãos de Deus, mas a gente não tem paciência, né? E acha que nunca vai resolver, Deus não está olhando para a gente, Deus não está cuidando da gente, né? E no Salmo de 15 a 22 vem dizendo: Senhor, em ti espero, né? Davi fez isso que transformou Davi ser um cara tão diferente, né? Na Bíblia. Ele esperou e confiou no Senhor Jesus, certo? Ok. Agora, o pecado, o pastor já respondeu, é uma pergunta que eu iria fazer. O pecado, ele pode levar, então, sim, à depressão, certo? Sim. O pecado pode sim. Então, os conselhos que a gente encontra na palavra de Deus em relação a isso. Vamos lá? Primeiro ponto. Reconhecer que somos pecadores. Foi a primeira parte do texto aí, do esboço que a gente falou. É importante a gente reconhecer, não é, pastor? Muito. Eu acho que é o começo, né? Tudo começa quando você reconhece. Então, o que Davi fez foi exatamente isso, né? Ele reconheceu os pecados dele, reconheceu de tudo que ele estava fazendo de errado, né? Aí a gente volta de novo, né? Você tem que ler a sua Bíblia. Quais foram os pecados que Davi estava cometendo? Né? Porque Davi foi uma pessoa escolhida por Deus, Davi foi uma pessoa boa, Davi foi ungido pelo Senhor, mas aconteceu algumas coisas com ele, né? Então ele chegou no ponto da vida dele que ele teve que reconhecer mais uma vez que ele era pecador. E ele era humano, né? E ele não estava sujeito a isso, mas ele reconheceu. Vamos ver aqui, Salmo 38:18, está escrito assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então ele está reconhecendo, né, o pecado dele. Ele diz aqui, né? Confesso a minha iniquidade. Primeiro ponto para você passar por isso, você estiver passando por uma situação dessa, é importantíssimo você reconhecer que você precisa de ajuda. Você está num quadro de depressão, de ansiedade, de sofrimento, vivendo no pecado. Primeiro passo, a gente diz isso muito com as pessoas que estão tentando sair das drogas, né? A primeira coisa que ela tem que fazer é reconhecer que precisa de ajuda. Não é isso? Verdade. Nós pecadores, a mesma coisa. A gente precisa reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. A gente precisa que sozinho a gente não tem forças para caminhar. Não é isso? Então, o primeiro ponto, reconhecer que somos pecadores. Isso é importantíssimo para que no processo, né, a gente consiga melhorar e passar por isso. Certo? Certo. Ponto 2, vamos lá. Confessar os nossos pecados. Confessar o nosso pecado. Você reconhece que tem pecado. Às vezes as pessoas sabem que tem, reconhecem, mas não confessam. E a palavra de Deus diz que a gente precisa confessar os nossos pecados ao Senhor. Por mais que Ele saiba e conheça os nossos corações, o que vai dentro do nosso coração, a gente precisa confessar com os nossos lábios, não é isso? É isso aí. Palavra de Deus lá. Diga. Olha
olha o que a palavra de Deus diz. Isso. Salmos 32, 5. Diz assim: então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Legal. Né? Então, olha o que diz lá em 1 João 1,9. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Os dois versículos. Por isso Pode falar. Por isso que nós precisamos, cada dia mais e mais, pedir, confessar os nossos pecados a Deus, abrir realmente nosso coração para Deus, e realmente porque a promessa dele é que ele vai limpar isso tudo, ele vai receber. Né? Quando a gente realmente pede, esse confessar tem que ser do fundo do coração, né? Isso. Não pode ser uma coisa falsa, né? Tem que ser realmente verdadeira. Você tem que confessar realmente, né, o seu pecado. Por isso que uma das coisas que eu aprendi é você falar com Deus e colocar o nome dos pecados, né? Então, se você pecou sobre alguma coisa, bota o nome nesse pecado, né? Porque muita gente fala assim: Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Isso. Mas que pecado? Sim. Né? Quando você acaba não sendo liberto desse pecado, né? E você acaba ficando preso a ele, né? Então é importante. Exatamente por isso, porque aí cria uma intimidade quando você fala do seu pecado, né? Perdoa meus pecados, mas quais foram? Qual foi o seu pecado? Então, uma coisa que eu aprendi é você colocar um nome nos pecados, porque você sabe, você que é pecador, você sabe qual é o seu pecado. Então, na hora que você vai confessar a Deus, confessa falando mesmo, abrindo, rasgando, né? Porque você está na presença de Deus, né? Exatamente. E o mais legal dos dois, um está no Velho Testamento e o outro está no Novo Testamento, eles terminam os dois versículos falando que Jesus pode perdoar, que ele pode purificar o nosso coração, que é exatamente o ponto 3. Só Jesus pode nos perdoar. E os dois versículos do confessar o pecado termina falando: eu abro meu coração, eu confesso o meu pecado a ti, porque eu sei, aí vem a esperança, né, que somente encontramos em Jesus, que ele vai nos perdoar, que ele vai nos purificar e vai limpar os nossos corações, nosso coração, né, de todo o pecado. E João 1:29, está aberto aí também, pastor? Está aberto aqui. Lê aí então para gente. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, que lindo. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente. No Velho Testamento, eles utilizavam o cordeiro, né, para ser sacrificado, e o sangue desse cordeiro fazia, né, Jesus aceita, o Deus, né, no caso Deus aceitava como oferta para purificação dos pecados, para perdoar os pecados. No Novo Testamento, Jesus é esse cordeiro. Quando ele vai à cruz e morre, né, e o seu sangue ali é derramado naquela cruz, a gente lembra disso na época da Páscoa, é exatamente o quê? É que ele é o Cordeiro de Deus e somente ele pode perdoar e tirar o pecado do mundo, né? Desde que você acredite que ele tenha vindo nesse mundo para te salvar. Não é isso? E essa semana é muito, muito forte isso, né? A gente falar sobre sangue, sobre o Cordeiro, né? Alguns dias atrás aí, a gente teve aí a morte de Jesus, né, na sexta-feira, né? E tá bem vertente aí para a gente, aí tá bem certo isso daí para a gente, aí, como sangue sendo o Cordeiro de Cristo derramado por mim e por vocês. Exatamente. Então é muito importante. Às vezes a gente está falando aqui, a gente está falando sobre o pecado que Davi cometeu, que nós podemos passar, e esse pecado pode nos gerar uma aflição muito grande, nos levar a uma depressão devido à culpa e aquela coisa toda, como Davi colocou no Salmo 38. E nós estamos vendo que a importância de se aproximar de Deus. Quanto mais a gente está
vivendo um relacionamento com Ele, caminhando com Ele, Ele vai trazer paz ao nosso coração, Ele vai nos purificar do pecado e a gente vai conseguir, eu vou falar a frase que o pastor usou na última lição, passar por essa situação, certo? Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente caminha com Ele e entrega a nossa vida a Ele, olha o ponto 4, a gente precisa confiar em sua ação. Foi o que Davi fez, a gente colocou no esboço do Salmo 38. Na parte final, o que Davi faz? Em ti espero. A nossa esperança precisa estar em Jesus, porque somente Ele vai nos auxiliar, Ele vai nos dar forças para passar o dia mal. Lá em Naum, essa eu abri, pastor, vou ler aqui, tá bom? Naum 1, o versículo 7. Cadê? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele se refugiam. Então, aquele que busca refúgio no Senhor, ele conhece, ele vai ser a fortaleza, ele vai ser o Senhor que vai caminhar, que vai cuidar, que a gente já leu aqui, que a gente precisa ir confiar no Senhor porque Ele tem cuidado da gente. E Naum vem dizendo que o Senhor é nossa fortaleza. E Ele conhece cada um de nós, cada um daqueles que se aproximam dEle, que busca esse refúgio nessa fortaleza que é Jesus. Ele conhece e Ele vai cuidar da gente. Versículo bonito, né? Muito. Exatamente nesse ponto que a gente fecha esse resumo aqui da lição. Davi passou por uma situação muito difícil, causada pelo pecado. Entendemos que nós podemos estar passando exatamente pelo que Davi passou, mas Davi buscou, ele confessou, ele reconheceu, ele confessou o seu pecado. Então a gente precisa também reconhecer que somos pecadores, confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus. Por quê? Porque somente Ele pode nos perdoar. E confiar e descansar no Senhor. Não é isso, pastor? É isso aí. Hein, Rafael? Diga. Na revista aqui, vou voltar aqui para a gente. 4, diga. Na lição aqui na revista, no ponto 4, tem um pedacinho aqui muito importante que eu botei aqui e eu frisei aqui, que diz assim: o pecado gera dor, doença na alma, e não podemos conviver com isso por muito tempo. É importante confidenciá-lo a Deus, sabedores do que o seu perdão, isso retira de nós a culpa. Isso, legal. Então, lá no finalzinho, vai estar falando um pouquinho também, né, no resumo da lição aí, na sua revista aí, lá no finalzinho, para pensar e agir, vai estar falando sobre isso também. Cuidado com a culpa. Satanás é o acusador e sempre vai se aproveitar dessa situação para te deixar mais doente ainda. Então, minha irmã, meu irmão, cuidado com a culpa. Às vezes você está se culpando muito, está se cobrando muito, e às vezes você precisa se render aos pés do Senhor. Tem que abrir, tem que confessar essa culpa, confessar esse pecado, né? Então, nós precisamos saber muito bem como está a nossa vida espiritual, né? Como está a nossa intimidade com Deus. Porque é só assim que a gente consegue crescer na nossa vida espiritual. E é exatamente isso no parar, pensar. Para pensar e agir diz, né? Cuide da sua vida. Né? Ele está dando essa dica aí para a gente, que a gente buscar essa intimidade com Deus, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque realmente é o que o pastor falou, né? O pecado vem exatamente para destruir e a gente se sentir como Davi sentiu, esmagado, né? Sem forças para continuar, né? Então é importantíssimo que a gente caminhe com Deus. Então esses são os pontos mais importantes da nossa revista, né? Reconhecer, confessar, se aproximar de Deus, que somente Ele pode perdoar e purificar os nossos pecados, e confiar na ação dele em nossas vidas. Certo, pastor? Amém, amém, amém. É isso. Quer colocar mais alguma coisa? Não, é só falar
que isso é real, né? A gente lê a Bíblia e acha que é uma coisa que não é real, né? Mas, assim, falando de experiência minha, própria, né? Quando a gente está com pecado na gente, as coisas não fluem, né? Você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia. Essa culpa na nossa mente, que o diabo usa isso para desmotivar a gente, até mesmo, muitas das vezes, para fazer alguma coisa, para até mesmo, nesse momento que a gente está vivendo, de entrar e escutar uma palavra de Deus na internet, né? De seguir uma página, de ver alguma programação nossa da Segunda Igreja Batista do Meu Dom, né? De compartilhar as nossas publicações, né? Então, de abençoar a vida de outras pessoas. O pecado, ele realmente cega a gente. Né? Por isso que a gente precisa abrir o nosso coração. Por isso que a gente precisa abrir o nosso coração e realmente pedir, confessar mesmo a Deus o nosso pecado, e Ele é fiel e justo, né? Para estar nos perdoando e nos purificando, e a gente ficar livre desse pecado, solto, a gente ficar realmente tranquilo, com o nosso coração tranquilo e com a nossa mente tranquila, porque o Senhor sempre estará conosco. Amém. É isso aí, pessoal. Esse foi o resumo da nossa lição. Graças a Deus que você tenha acompanhado. Espero que você estude a sua revista. Espero que você leia os versículos que estão propostos está sendo proposto para você ler durante a semana, e que a gente possa seguir o exemplo de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Possamos também ser pessoas segundo o coração de Deus, que agradem ao Senhor Jesus. Certo, pessoal? Amém. Então, olha, vamos terminar, pastor. Vou deixar o pastor falar a frase agora. Das outras vezes fui eu. Fala a frase aí. Pode dizer. Eu vou pedir a sua ajuda, né? Porque você sabe que às vezes eu troco nessa frase, né? Vamos falar, eu vou falar então. Falar junto? Vamos falar junto. Vale a pena viver e aprendemos na escola bíblica dominical. Exatamente, pastor. Vale a pena viver o que aprendemos na escola bíblica dominical. Põe em prática tudo isso que você tem estudado, que você tem aprendido. Certo, pessoal? Um abraço, um beijo, pastor. Até mais. A gente se vê na próxima lição, pessoal.